Olá, seja bem-vindo ao canal Physiquei. Sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2022, PPL, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão fala sobre revestir o piso de uma rampa para um cadeirante. E ele fala aqui sobre a força limite para que a roda da cadeira de rodas não escorregue sobre o piso. Tá aqui, ó, força motora de até 200 newtons, não ocorra deslizamento dos pneus em relação à superfície de contato. E também fala que a força normal que atua no conjunto cadeira mais cadeirante é de exatamente 800 newtons, o que é um pouco incomum. Geralmente essas questões sobre rampas colocam o peso do conjunto, o ângulo de inclinação da rampa, para que aí sim você possa descobrir essa força normal. Mas aqui melhorou, né? Melhor ainda, ele já te deu a força normal, o que vai facilitar no cálculo da força de atrito. Depois ele coloca essa tabela com alguns materiais e o enunciado quer que você descubra o menor custo, além, claro, de garantir que as cadeiras de rodas passem pela rampa sem risco de escorregamento. Bom, já fiz aqui um esqueminha para facilitar a nossa vida. Tá aqui uma rampa com uma certa angulação θ, tá ali parado o nosso cadeirante e eu não quero que ele esteja escorregando para baixo. Eu quero que ele mantenha a roda travada, então ele está ali segurando as rodas da cadeira e a roda não pode estar escorregando para baixo. O primeiro passo a se fazer é escolher muito bem o nosso referencial, os nossos eixos X e Y. Geralmente você coloca o Y para cima e o X na horizontal, né, vertical e horizontal, formando lá o nosso plano cartesiano. Só que numa rampa, ou em quase toda questão de rampa, é melhor você colocar o eixo X na direção da rampa, porque é onde ele pode ter um certo deslizamento, certo? E o eixo Y acaba ficando perpendicular a isso. Então aqui, ó, perpendicular ao plano da rampa, você coloca o eixo Y. Isso porque os dois eixos têm que ser sempre perpendiculares entre si, tá? Esses dois carinhas têm que estar sempre a 90 graus um do outro. A única diferença é que eu tirei da horizontal e da vertical. É como se eu pegasse o nosso plano cartesiano e fizesse uma pequena rotação, né? Eu trouxe o eixo Y um pouquinho para o lado e o eixo X subiu um pouquinho. Agora eu vou representar as forças que atuam sobre o conjunto cadeira mais cadeirante. Nós temos, por exemplo, a força peso aqui para baixo, certo? Isso é inevitável. Se tem massa, tem uma certa força peso. Teremos a força normal, que é a força que o plano aplica sobre a cadeira. É a própria rampa, né? O piso da rampa empurrando a cadeira nessa direção aqui. E agora temos que colocar a força de atrito. Prof, para onde será a força de atrito? Pensa na tendência de escorregamento. Se eu colocar ali o cadeirante e soltar, a tendência não é que ele escorregue para baixo. Poxa, se a tendência é escorregar para baixo, o atrito será contrário à tendência de escorregamento. Então, sobre a roda, vai surgir uma força de atrito para cima, impedindo que ela escorregue. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Vai surgir uma força de atrito para cima, impedindo que ela escorregue para baixo. Só que tem um porém. Essa força de atrito aqui para cima acaba fazendo com que a roda gire no sentido anti-horário. Vou até dar um zoom aqui para você entender isso, ó. Uma vez que eu tenho essa força de atrito, a roda vai começar a escorregar assim, ó. E ainda assim, ele acaba indo para trás, né? A roda começa a girar no sentido anti-horário, né? Como se estivesse dando ré mesmo, e ele começa a descer a rampa. Para que isso não aconteça, o cadeirante tem que segurar aqui na parte de cima da roda, certo? Com as duas mãos, ou só com uma mão, né? Quem sabe? E aplicar uma força para frente, com o mesmo valor da força de atrito. Então, se aquela força de atrito é de 200 newtons, por exemplo, ele tem que aplicar essa força motora com o valor também de 200 newtons para que a roda não gire. Ele tem que cancelar o torque feito pela força de atrito. Aí sim, eu passo a ter duas forças, uma tentando girar no sentido anti-horário e a força que a pessoa faz
fazendo com que a roda gire no sentido horário. Esses dois torques se cancelam e a roda fica realmente paradinha. Então, resumindo, a força motora que a questão fala no texto é essa força que você aplica sobre a roda. Esse é um termo bem comum na física. Sempre que falar força motora, é a força feita por algum motor, ou nesse caso, o motor, né, é a pessoa que vai ali no braço e aplica uma força sobre a cadeira. Então, a força motora de 200 newtons, na verdade, ele queria que você percebesse que é a própria força de atrito. Você tem que aplicar uma força que se iguale com a força de atrito. Você quer um atrito de 200 newtons, você tem que segurar ali com uma força de 200 newtons. 150, você tem que segurar com 150 e assim por diante. Tá, prof, mas e agora? O que eu faço com isso? Bom, eu vou usar a fórmula da força de atrito para descobrir o coeficiente de atrito, porque é isso que aparece aqui na tabela. Para cada material, nós temos o custo, né, do metro quadrado e também o coeficiente de atrito daquele material. Se eu descobrir qual deve ser o coeficiente de atrito, aí eu vou conseguir escolher quais materiais podem ser colocados e quais que não podem ser colocados. Então aqui embaixo eu vou escrever assim, ó, a força de atrito estático é igual ao coeficiente vezes a força normal. Essa força normal, para descobrir, geralmente você tem que decompor a força peso. Você coloca aqui uma componente PY dessa força peso, trazendo aqui para o eixo Y, e uma componente PX, levando ali para o eixo X. E a gente sabe que a força normal ela acaba se cancelando com a componente PY. Aí, tendo peso, você calcula a componente PY, e sabendo que a normal se cancela com PY, aí sim você descobre quanto vale a força normal, certo? Mas nesse caso, a questão já forneceu, a questão já diz quanto vale essa força normal, então fica fácil, é só colocar aqui na fórmula. Na força de atrito, 200 newtons, na força normal, 800 newtons, já simplifica 2 zerinhos de cada lado, ó, bye bye, bye bye, o 8 vai passar dividindo e fica que o coeficiente de atrito estático é igual a 2 sobre 8. 2 sobre 8, que é a mesma coisa que 1 quarto, e 1 quarto é exatamente 0,25. Aqui perceba que eu estou assumindo que o atrito estático está no seu valor máximo. Essa formulinha que eu estou usando só é verdade se o atrito estático está no seu valor máximo. Então, na verdade, eu poderia pensar em qualquer coeficiente de atrito que tenha um valor maior que 0,25. Porque se for maior que 0,25, o atrito estático máximo pode passar de 200. Então ele conseguiria suportar uma força ainda maior, né? Ele conseguiria uma rampa ainda mais inclinada, né? Em outras palavras. Então, uma vez que eu descobri esse cara, é só para usar como referência. Eu preciso, no mínimo, que o meu piso, né, o revestimento dessa rampa, tenha no mínimo um coeficiente de 0,25. Mas pode ser 0,26, 0,27 e assim por diante. Então, olhando para a tabela, quais materiais que eu posso escolher ou que eu não posso escolher? Bom, de todos eles, a gente só elimina o cimento. Só o cimento não pode, né, porque seu coeficiente é de apenas 0,2. Mas o mármore, perfeito, pode sim. Madeira também, carpete também e lona também. Em questão de segurança, em questão de atrito, o melhor seria quem? A lona, porque tem o maior coeficiente de atrito, conseguiria segurar uma força de atrito ainda maior. Só que a questão pede o menor custo. Então, de todos eles, todos os possíveis materiais, o de menor custo, de acordo com a última coluna da tabela, é a madeira, né? O material madeira. Gabarito letra C. Bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula.